E aí pessoal, como estão? Tudo bem? Como eu comentei com vocês, vamos resolver a nossa lista de exercícios. No caso, eu selecionei aqueles em que vocês tiveram maiores dificuldades, em que vocês erraram mais. Fiquei um pouco assustado, confesso, porque tiveram alguns erros, não é? Mas não tem importância. O importante é que vocês fizeram, enfim, vão rever como é que é feito aqui alguns dos exercícios. Aqueles que vocês não sabiam responder, principalmente os dois últimos, estará aqui também. E aí, consequentemente, o ideal é que vocês peguem a lista e refaçam todos eles para que, de fato, vocês consigam fundamentar toda a essência, toda a base aqui do que fora proposto. Tranquilo, meus queridos? Vamos lá então. Primeiro, vejam só, uma fração negativa, 9 sobre 5 menos 9 sobre 5 elevado a 3. O que aconteceu muito? Muitas das pessoas inverteram a fração, fizeram isso aqui, ó, 5 sobre 9. Não tem que fazer isso. Você só inverte a fração se o expoente for negativo. Aqui no nosso caso, veja, o 3 é positivo, então não há necessidade da inversão da fração. Uai, professor, então o que nós vamos fazer? Simplesmente resolvê-la normalmente. Portanto, lembram-se, negativo a um expoente ímpar permanece negativo. Por quê? Porque negativo que multiplica negativo vai dar positivo, certo? Só que são 3 vezes. Positivo que multiplica um negativo será negativo novamente. Portanto, todas as vezes em que tivermos o sinal negativo elevado ao expoente ímpar, ele será negativo. E se fosse 2, 4, 6, um expoente par, seria positivo, porque você sempre teria que multiplicar pelo menos 2 vezes. Tudo bem? Então vamos lá. Negativo com ímpar, negativo. 3 vezes ao cubo, então é 9 vezes 9 vezes 9 sobre 5 vezes 5 vezes 5. Tudo bem aqui? Isso no caso vai dar 9 vezes 9, 81, vezes 9, 729, 5 vezes 5, vezes 25, vezes 5, 125. E isso o que, pessoal? Negativo. Menos 729 sobre 125 é a resposta do nosso exercício número 1. Tudo bem? Vamos agora passar, eu selecionei alguns para o 3, certo? Ó, o que aconteceu aqui? Mesma coisa. Algumas pessoas inverteram a fração, sem menor necessidade, nem aqui tinha um negativo para dar uma certa confundida. O que era para ser feito aqui? Simplesmente resolver. O que aconteceu? Muitas pessoas, inclusive, elas pegaram e fizeram 11 ao quadrado. 7 ao quadrado, ou seja, 11 vezes 11, 7 vezes 7. Obviamente, não é isso que o exercício propõe. Ele quer que você resolva ao cubo, ou seja, 3 vezes. Ou seja, o mesmo número multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Ou seja, 11 vezes 11 vezes 11. E embaixo, 7 vezes 7 vezes 7, certo? 11 vezes 11, 121, vezes 11, 1.331. 7 vezes 7, 49, 49 vezes 7, 343. E era essa. Bem, pessoal, aqui é uma multiplicação simples, direta.
3 sobre 22, que multiplica 22 por 6. Lembrem-se, antes da gente sair multiplicando aqui, o que nós podemos fazer? Simplesmente nós podemos fazer uma simplificação. Ou seja, percebam o seguinte, 22 multiplica 6, certo? 3 multiplica 22. No entanto, 3 e 22, querendo ou não, após eles serem multiplicados, eles irão dividir por 22 e 6. Se eles já vão dividir lá na frente, ao invés de eu multiplicar, ficar com um número grande, multiplicar, ficar com um número grande, e aí eu dividir, eu já posso dividir antes. Se esses de cima estão, por óbvio, dividindo os de baixo, nós podemos fazer a simplificação entre eles. Vejam só, no nosso caso, nós temos que o 22 está multiplicando 6, mas também ele divide o 22 de cima. Então, podemos simplificar os 22. 22 dividido para 22, 1. Vocês viram a aquisição nova, caneta roxa, tá? Ficou bonitinho, né? Eu gostei. Agora, C3 também está dividindo o 6 aqui. Portanto, nós podemos simplificar 3 com 6. Isso vai dar quanto? Cada um dividido por 3, divide-se por 3, por 3. Lembre-se que tem que ser sempre pelo mesmo número, viu? Eu não posso simplificar aqui por 3 e aqui por 8, não existe isso. Tá? Cada um tem que simplificar igual, senão não tem sentido. 3 dividido para 3, 1. 6 dividido para 3, 2. Portanto, o que sobrou aqui da nossa equaçãozinha? Da nossa multiplicação de frações. 1 que multiplica 1, 1. 1 que multiplica 2, 2. Simples assim. Se você fizesse diretamente, quanto seria? 3 vezes 22 é quanto? Vamos lá. 22 vezes 3. 3 com 2, 6. 3 com 2, 6. 22 vezes 6. 22 vezes 6. 6 com 2, 12. 6 com 2, 12. Mais 1 que foi 13. 132. Mas percebam o seguinte. 66 e 132, eles não são números meio parecidos? Não, professor, não são. Não, são sim. Olha, 66 mais 66 é quanto? 6 com 6, 12. 6 com 6, 12, com o que foi? 132. Olha, então quer dizer que 66 vezes 2 é 132? Quer dizer que este é o dobro deste? Então nada mais justo do que eu dividir os dois por 66. E olha só o que vai acontecer. 66 dividido para 66, 1. 132 dividido para 66, 2. Igualzinho o exercício anterior. Percebam que ao invés de eu fazer toda essa multiplicação, eu já poderia simplesmente simplificar e observar que o resultado seria 1 sobre 2? Tudo bem? Treinem essa simplificação que vai ser bastante importante não só para vocês ganharem tempo, mas para adquirirem agilidade na resolução dos demais exercícios. Tudo bem? Vamos para o próximo, 7.
Bom, pessoal, aqui no sétimo, o que nós temos? Uma álgebra comum entre frações. Primeiro nós temos uma subtração e uma soma entre frações. O que deve se observar aqui primeiramente? Que as bases são diferentes, lembram? E como é que a gente faz quando a base é diferente para deixar todas iguais? Ou a gente multiplica logo todas elas de uma vez, ou nós tiramos o MMC delas. Vamos fazer pelo MMC. O MMC de 9, 3 e 6. Comecem, lembre-se, sempre colocando do maior para o menor. 9, 6 e 3. Por quê, professor? Fica mais fácil de você compreender. Vamos lá. Primeiro, sempre a gente vai começar pelo menor número possível, que é o 2, e assim por diante. 2. Quem divide por 2? Só o 6? Então os outros repetem. 9, 6 dividido para 2, 3, e o 3 repete. Qual é o próximo? Tem algum ainda que divide para 2? Não. Então nós vamos para o 3. 3. 9 dividido para 3, 3. 3 dividido para 3, 1. 3 dividido para 3, 1. Sobrou apenas o último, o 3. 3 novamente. 3 dividido para 3, 1. Os demais nós já havíamos descoberto. Portanto, fazemos o que agora? Multiplicação. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Perfeito? Achamos aqui a nossa base, o nosso mínimo múltiplo comum. Portanto, nós vamos para a resolução de mesma base. Lembrem-se, 18 dividido para 9, 2. 2 multiplica 25. 18 divide para 9, o resultado você multiplica. 18 dividido para 9, 2. 2 vezes 25, 50. Menos 18 dividido para 3, 6. 6 vezes 12, 72. Mais 18 dividido para 6, 3. 3 vezes 11, 33. Muita gente copiou do coleguinha e colocou só o número 3 aqui, viu? Mas tudo bem. Toma cuidado. 18 dividido, depois multiplicado. Neste caso, nós vamos ter que o resultado final vai ser 18, já estava aqui, 50, vai pela somatória primeiro, depois você subtrai, fica mais fácil. 50 mais 33, 83, menos 72, 11. Portanto, a resposta final, 11 sobre 18. Tudo bem? Tranquilo? Vamos para o próximo. Pessoal, o oitavo, mais uma de multiplicação direta. Como eu comentei no exercício anterior, o ideal é que você faça a simplificação, não fique dependente de calculadora, evite esse tipo de coisa. Muita gente fez a multiplicação direta entre os fatores, isso não está errado, claro que não. Mas a ideia do exercício não é você chegar no resultado, é você aprender, consolidar o caminho, pegar essa habilidade, que isso vai te dar a ferramenta diferencial para você desenvolver a sua técnica matemática, tudo bem? Pensem nisso. Chegar por chegar, não importa, uma calculadora me resolve. Construir um raciocínio é o que te dá o diferencial. Vamos lá. Lembrem-se, eles multiplicam entre si, mas dividem com os de baixo. Por isso você não pode simplificar 26, esse aqui está multiplicando. Eu não posso simplificar o 26 com 3, porque eles estão multiplicando. Mas eu posso fazer a
simplificação com os de cima. Não importa eles estando cruzados ou não. Vamos lá. Percebam o seguinte. Olha o 26, aparece aqui e lá. Certo? 26 com 26, 1. Vejam só. Além disso, nós temos o 10 e o 5. 10 dividido para 5, 2. 5 dividido para 5, 1. Olha como já facilitou. O que nós vamos ter então? Aqui na parte de baixo, 1 vezes 3 vezes 1. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. Na parte de cima, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 23, 6, 4. 46. Bom, pessoal, então como vocês podem ver, é importante treinar a simplificação. Isso vai facilitar muito a vida de vocês. E principalmente vai treinar a habilidade, que é esse o propósito das listas, certo? Vamos lá. O nono. Ele é muito parecido com o exercício 3. Vejam só. 11 sobre 7 elevado a 3. Porém, agora sim, o expoente é negativo. Quando o expoente é negativo é que nós vamos fazer a famosa inversão de frações. Certo? Então vejam. Como a nossa fração aqui está a um expoente negativo, o que nós fazemos? Nós pegamos essa fração, vamos invertê-la, ou seja, 11 sobre 7 fica 7 sobre 11. Dessa maneira, o nosso expoente, que antes era negativo, passa a ser positivo. Consequentemente, nós vamos realizar a mesma operação como os demais. Agora o expoente já está positivo, você pode executar normalmente. 7 ao cubo é o quê? 7 vezes 7 vezes 7, que do exercício anterior nós percebemos que é 343, enquanto aqui 11 vezes 11 vezes 11 é igual a 1.331. Tranquilo, meus queridos? Ah, professor, mas o outro, o que ele tinha de diferente desse? Nada. A única coisa que aqui ele era positivo. Só isso. Tudo bem? Conta de 512. Lembra qual é o grande lance para a gente conseguir tirar um número de uma raiz? Seja ela raiz quadrada, seja ela raiz cúbica, quarta. Vamos lá. Nós sabemos que quando não tem nada aqui, na realidade é uma raiz quadrada, certo? Como se tivesse um 2 aqui. Vou colocar apenas para simplificar a nossa visualização. Se eu falar para você qual é a raiz quadrada de 4, você já vai me dizer, de bate-pronto, que é 2. Certo? Mas veja, vamos fatorar o 4. O que é fatorar o 4? Realizar essa operação, destrinchar o 4. Começando pelo menor número, o 2. 4 dividido para 2, 2.
2 dividido para 2, 1. Chegamos onde a gente queria. 2 vezes 2 não é a mesma coisa que o 2 estar sendo multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Veja, mas a multiplicação de um mesmo número repetidas vezes não é potência? Ou seja, 2 vezes 2 não é a mesma coisa que 2 ao quadrado, porque 2 ao quadrado nada mais é do que 2 vezes 2, e isso é 4. Então eu posso reescrever isso aqui como raiz quadrada de 2 ao quadrado. Percebam que por ele ter o mesmo expoente com o mesmo radical, você vai poder tirá-lo da raiz. Vou poder tirá-lo da raiz porque lembra da propriedade da potência que aquilo que está fora fica embaixo e o que está dentro fica em cima. Isso nada mais é do que 2 elevado a 2 sobre 2, mas 2 sobre 2 não é 1? Então é 2 elevado a 1? 2 elevado a 1 é 2. Então é por isso que você consegue tirar da raiz pela própria propriedade da fração. Exatamente. Já que nós fazemos isso, só que apenas automaticamente, vocês entenderam o porquê nós podemos fazer isso? Nós iremos buscar fatorar o número aqui dentro da raiz até encontrarmos o quê? Um expoente que seja igual ao nosso radical. Se quando era a raiz quadrada de 4, nós procuramos até achar o 2, nós iremos procurar até achar o 5. Tudo bem? Então vamos fatorar o 512 aqui ao lado. (512). Lembre-se, sempre começando pelo 2. 2. 512 por 2, 256. 256 por 2, 128. 128 por 2, 64. 64 por 2, 32. 32 por 2, 16. 16 por 2, 8. 8 por 2, 4. Por 2, 2. E finalmente 2 por 2, 1. Veja quantos 2 nós chegamos aqui. Perceba o seguinte, então, que nós temos inúmeros 2 e chegamos até o final do 512. Fatoramos ele até o seu final. Olha só que interessante. O 512, então, ele é composto de uma potência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. Ao invés de eu ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu tenho 2 a nona. Nona não a avó em italiano. Ao número 9, certo? Percebam o seguinte. Nós aqui temos o 5. E aqui eu tenho o 9. Mas 2 a nona, lembra das propriedades de potenciação?
potências de mesma base, quando elas estão em multiplicação, nós podemos somar os seus expoentes, ou seja, 5, para aparecer aqui dentro do 9, o que eu preciso? 5 mais 4 é 9. Isso é a mesma coisa que 2 elevado à quinta vezes 2 elevado à quarta. Lembra? Potência de mesma base, repete a base, soma os expoentes. Certo? Mesma coisa. Então aqui, na nossa raiz quinta, nós temos que 2 à quinta vezes 2 à quarta. Certo? Como no vídeo vocês podem pausar, qualquer coisa, pausem nessas explicações aqui. Logo, 2 à quinta com radical 5 é a mesma coisa que 2, o que está, lembra para sair aqui? Dentro vai para cima e o que está fora vai para baixo. Isso é a mesma coisa que 5 dividido para 5, 1. 2 elevado a 1, 2. Ao invés de você ficar fazendo isso tudo sempre, quando já está no mesmo expoente, você já sabe que você já pode tirá-lo da fração. Tudo bem? Então vai ser 2, ele sai, e o resto continua. O único que tem os poderes de sair, que tem a chave, a carta branca, é aquele que vai possuir o valor de expoente igual ao do radical. Só o 2 à quinta que pode ir embora. O 2 à quarta não pode. Ele não atingiu ainda esse nível de potência para sair. Então ele fica aí dentro, quieto. O 2 aqui ele sai e o resto continua. 2 à quarta. Certo? 2 à quarta, como nós vimos, é igual ao quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Portanto, 2 que multiplica, lembra? A raiz quinta de 2 à quarta, que é 16. Tudo bem? Fechamos o 10. E essa é a ideia para fazer todos os demais, certo? Até o 16. Vamos lá. Pessoal, o 11 é mais fácil do que o 10, hein? Raiz quarta de 512. A gente não descobriu que o 512 é a mesma coisa que 2 à nona? Perceba. 2 à nona. Eu quero que apareça aqui o maior número de vezes o expoente 4. A nona não é a mesma coisa que 2 à quarta, que multiplica 2 à quarta, que multiplica 2 à primeira? 4 com 4, lembra-se? Mesma base, soma os expoentes, propriedade de potência, 4 com 4, 8, com 1, 9. 2 à quarta, que multiplica 2 à quarta, que multiplica 2 à primeira. Raiz quarta. Perceba então que eu tenho dois que podem sair daqui. Então vamos tirá-lo. O primeiro 2 saiu. Multiplicando o segundo 2. Multiplicando o quê? O que sobrou. E o que sobrou? Raiz quarta de 2 à primeira. Isso então é igual ao quê? 2 vezes 2, 4. Raiz quarta, 2 elevado a 1, 2. Portanto, 4 que multiplica raiz quarta de 2. Tudo bem? Vamos para o 12. 12.
Vamos lá. Percebam o seguinte. Eu já fatorei aqui para a gente ganhar tempo, que vocês já entenderam o que deve ser feito. Raiz cúbica de 256. Isso é a mesma coisa que o quê? 256, fatorando, nós vamos ter 256 para 2, 128 para 2, 64 para 2, 32 para 2, 16 para 8, 8 por 2, 4, 4 por 2, 2, 2 por 2, 1. Ou seja, é a mesma coisa que o 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 à oitava. Certo? Mas 2 à oitava, por propriedade de potências, é a mesma coisa que 2 ao cubo, que multiplica 2 ao cubo, que multiplica 2 ao quadrado, certo? 3 com 3, 6, com 2, 8. 2 oitava. Não é o 3 que nós estamos buscando aqui neste exercício, por causa do radical ao cubo? Portanto, nós vamos ter raiz cúbica 256, eu posso escrever dessa maneira. 2 ao cubo, que multiplica 2 ao cubo, que multiplica 2 ao quadrado. Beleza? Isso vai ser igual, então, dois ao cubo, e 2 ao cubo aparece duas vezes, então são 2 que podem sair. 2, que multiplica o que sobrou, que é a raiz cúbica. Quem não conseguiu escapar? O 2 ao quadrado, então ele fica. E isso é igual a 2 vezes 2, 4. Raiz cúbica de 2 ao quadrado, 4. Tranquilo? Pessoal, olha o 13º exercício. Percebam que nós temos uma fração como expoente. Uma fração como expoente nada mais é do que uma raiz disfarçada. Lembra nos exercícios que a gente teve que utilizar a fatoração, em que eu demonstrei o porquê nós poderíamos fatorar e tirar da raiz? Aqui é a mesma situação, só que ela está disfarçada em forma de fração. E qual que é a regrinha que nós aprendemos? É que assim como na vida, quem está embaixo fica fora, quem está em cima fica dentro. Quando nós temos então um expoente fracionário, nós temos uma raiz disfarçada. Uma raiz de quê? De menos 125 sobre 8. Menos 125 sobre 8. Isso tudo aqui. Quem está embaixo fica fora, quem está em cima fica dentro. Isso tudo, então, elevado a 1. Certo? Vamos lá. Nós temos, então, uma raiz cúbica de menos 125 sobre 8, elevado a 1. Mas o que é elevado a 1 é a mesma coisa, certo? Então, a gente não precisa nem pôr ele aí. Porque 125 elevado a 1 é 125. 8 elevado a 1 é 8. Sinal negativo é um expoente ímpar, sinal negativo. Professor, mas eu lembro que você tinha comentado que não podemos tirar raiz quadrada de número negativo. Exatamente, raiz quadrada. Por quê? Porque não tem como dois sinais de negativo continuarem negativo. Lembra da multiplicação? Menos com menos é mais. Se um número par, por exemplo, o 2, se você multiplicar ele, menos 2 vezes menos 2, isso vai dar quanto? 4. É par, não tem jeito, menos com menos é mais. No caso, com radicais aqui, com números ímpares, posso, porque menos 2. Menos 2 vezes menos 2, mais 4.
mais 4 que multiplica menos 2, menos 8. Certo? Ó a dica, hein? Apareceu 3, 2 aqui. Portanto, isso é igual ao quê? Nós temos que, assim como na raiz quadrada, nós procuramos achar aquele número que multiplicado por ele vai sair da raiz, com a cúbica é a mesma coisa. Qual o número que multiplicado por ele, quantas vezes forem necessárias, no caso aqui 3, vai ser o necessário para poder sair. Ou seja, acabei de falar que 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Ou seja, o 2 multiplicado por si mesmo 3 vezes é 8. Ou seja, a raiz cúbica de 8 é 3. É 2. Você viu? Eu fiquei loucão. 2 vezes 2 vezes 2. Cubo. 8. Então, sai o 8. Dois. Menos, ímpar, menos, 125. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 25, 10 com 2 que foi, 125. Olha, então 125 é o 5, 3 vezes. Portanto, raiz cúbica de 125, 5. Resultado, menos 5 sobre 2. Tranquilo, certo? Pessoal, 14. 14 também, bem tranquilo, hein? Olha lá. Expoente negativo. Não importa o que está aqui. Expoente negativo. O que a gente faz? Inverte a fração. Que fração? Lembrem-se do todo unipresente número 1. O 1 está aqui, aqui, lá. Onde você olha tem 1. Cuidado. Quando você pensa que está sozinho, existe 1. Pode estar atrás do computador. 1. Isso nada mais é do que a mesma coisa que menos 7 sobre 1 elevado a menos 4. Expoente negativo inverte a fração. 1 sobre 7. Menos 1 sobre 7. O que era um expoente negativo se torna positivo. Portanto, nós temos menos 1 sobre 7 elevado a 4. Isso é a mesma coisa que menos 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. 7 menos 7 vezes menos 7 vezes menos 7 vezes menos 7. Só que a gente sabe que o sinal negativo ao expoente par é positivo. Você não tem que ficar colocando esse tanto de número aqui. 1 vezes 1 vezes 1. 7 vezes 7, 49. 49, certo? 7 vezes 7, 49. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 49. Vamos lá para o 15. Vejam só. Menos 10 oitavos elevado a 2 terços. Expoente fracionário, na realidade, é uma raiz disfarçada. Então vamos lá. Menos 10 oitavos em uma raiz disfarçada. Quem está embaixo fica fora, quem está em cima fica dentro. Então é menos 10 oitavos elevado ao quadrado, certo? O que nós vamos ter aqui então é uma menos com expoente positivo mais 10 ao quadrado, 100. 8 ao quadrado, 64. Esse positivo a gente sabe que não precisa ficar aqui. Tudo isso eu só resolvi essa potência, hein? Tudo isso dentro da raiz cúbica.
certo? Quando nós temos uma raiz dessa maneira, o que a gente faz? Fatora os seus termos, tudo bem? Vamos primeiro com 100. 100 começa com 2. 2, 50. 2, 25. Próximo número aqui que vai dar é apenas o 5. 25 com 5, 5. 5 com 5, 1. O que nós obtivemos aqui? 2 ao quadrado, que multiplica 5 ao quadrado. Certo? O 64. O 64 eu já vou contar logo para vocês que nada mais é do que 4 ao cubo. Por quê? 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. 24 com 2, 4, 5, 6. Certo? Vejam bem, o 100, então, em momento algum, ele conseguiu chegar a um expoente de número 3, que é para ficar igual radical. Ou seja, a gente não consegue tirar o 100 daqui de dentro. E o que isso acontece? Só quem sai vai ser o 64, que na realidade nada mais é do que o 4 ao cubo. Certo? O que acontece? O 4, o 64 sai em forma de 4, mas perceba, quando nós tirávamos, quando era na parte de cima, ele ficava multiplicando, certo? Só que aqui, lembrem-se, nós temos o que? Essa fraçãozinha. Então, o que vai sair não é o 4 propriamente dito. É algo mais o 4. Adivinha quem é o algo que está aqui em cima que pode sair? O nosso amigo 1 sobre 4. Como ele está aqui na parte de baixo, ele tem que sair na forma de uma fração. Tudo bem? Então, quem sai aqui é o 4. Fica 1/4 raiz cúbica de 100. Professor, é errado eu escrever raiz cúbica de 100 sobre 4? Não. Por quê? Porque é a mesma coisa. Vejam, raiz cúbica de 100 vezes 1, raiz cúbica de 100. Lembram que aqui tem o número 1? 4 vezes 1, 4. É a mesma coisa. Tudo bem? Então, ok, as duas maneiras de entregar. Nós temos uma fração que está elevada a um expoente, além de fracionário negativo. O que nós devemos fazer? Mesma coisa. Eu só juntei os outros exercícios em um só. Lembre-se, como eu comentei da minha querida professora, vá por partes. Tudo bem? Primeira coisa, o expoente não é negativo? Como fazemos para transformá-lo em um expoente positivo? Não invertemos a fração? Então façamos isso. Expoente negativo, fração inverte, o que era menos 2 sobre 5 vai ficar menos 5 sobre 2. Elevado agora, o que era negativo, a 2/3 positivo. Certo? Primeira parte. Segunda parte, expoente fracionário. Expoente fracionário nada mais é do que uma raiz disfarçada. Portanto, menos 5 sobre 2 em uma raiz. Quem está embaixo fica fora, quem está em cima fica dentro. Então nós temos que é o que? Menos 5 sobre 2 elevado a 2 em uma raiz cúbica. Agora você já se lembra como é que resolve. Vamos lá? Menos com uma raiz quadrada é positivo, certo? Então não precisa pôr. 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Isso é igual a 25.
2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2, que é 4. Dentro de uma raiz cúbica. Tudo bem? O 25 é a raiz cúbica de quem? Não temos. 4 também não. Acabou aqui o exercício. Professor, não tem que fatorar? Não, porque a gente não vai conseguir arranjar números que cheguem a esse radical. A gente já sabe, por sinal, que são números muito pequenos para ter esse radical aqui, então a gente já morre por aqui. Tudo bem? Fechado? É só isso, 16, é só armar. Um dos mais fáceis, creio que vocês estão pensando agora, né? Vamos para o último, 17. Pessoal, 17. Vamos lá. Nós temos o quê? 9 sobre 2 elevado a menos 1 dividido, ou seja, nós temos uma fração que divide outra, em que a parte de baixo é 2 sobre 9 elevado a 1 sobre 2. Nossa, aqui até o expoente é fracionário, não é? Gente, mesma coisa do 16. Calma, vamos por partes. Este exercício nada mais é do que, apesar dessa cara esquisita, nada mais é do que apenas arrumá-lo. Vocês vão ver como ele vai ser até mais simples do que os demais. Fiquem tranquilos. Vejam só. Por partes. Vamos lá. Parte de cima primeiro. Esquece o que tem aqui. O negócio é organizar tudo primeiro. 9 sobre 2 elevado a menos 1. No nosso caso, expoente negativo, ou seja, nós temos que inverter essa fração. Isso é igual, então, a mesma coisa que o quê? Essa parte de cima, o que era 9 sobre 2, 2 sobre 9 elevado à primeira. Número 1 aqui. Mas nós sabemos que isso é a mesma coisa que o quê? 2 sobre 9 elevado a 1 é ele mesmo. Parte de cima. Parte de baixo. Nós temos uma fração elevado a um expoente fracionário. Expoente fracionário nada mais é do que a famosa raiz disfarçada. Então a parte de baixo, 2 sobre 9 é uma raiz de quê? Quem está embaixo fica fora, quem está dentro, quem está em cima fica dentro. Nós sabemos até inclusive aqui, né, que 2 sobre 9 elevado a 1 é a mesma coisa que 2 sobre 9. Não precisa nem pôr. Então o que nós temos aqui nada mais é do que uma raiz quadrada de 2 sobre 9. Mas a gente sabe que esse 9 aqui, ele pode sair da raiz, não pode? Porque 3 vezes 3 é 9. Vamos lá. Então isso aqui nada mais é do que raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 9. Lembram dessa propriedade? Fazer essa parte aqui. É a mesma coisa. Raiz quadrada de cima, raiz quadrada de baixo. O de cima continua na raiz, porque não tem. E raiz quadrada de 9 é 3. Então, raiz quadrada de 2 sobre 3. Ótimo. Achamos as nossas duas partes, certo? Vamos então fazer o quê? Resolvê-las. O que nós temos é 2 sobre 9 sobre raiz quadrada de 2 sobre 3. Ok? Vamos lá. Agora que nós já conseguimos armar a nossa fraçãozinha, tem uma cara mais bonitinha, ela nada mais é do que 2 sobre 9 sobre raiz de 2 sobre 3.
a nossa parte roxa com a nossa parte azul, certo? Só transferir para cá. Nós sabemos o que desde sempre? Que fração de fração nada mais é do que uma multiplicação de frações, em que isso é igual, mantém o de cima, multiplica pelo inverso do de baixo. Então, 3 sobre raiz de 2. Antes de sairmos multiplicando, nós podemos fazer o quê? Simplificar. 9 dividido para 3, 3. 3 dividido para 3, 1. Ou seja, 2 vezes 1, 2. 3 vezes raiz de 2, 3 vezes raiz de 2. Tudo bem, pessoal? Terminamos o nosso querido exercício 17.